O Núcleo de Pesquisa de Justiça Racial e Direito da FGV em São Paulo foi criado em 2020, no momento desafiador ali no começo da pandemia, e ele nasceu com uma pesquisa específica sobre segurança pública e a questão racial, que é um dos temas centrais de qualquer discussão sobre racismo no Brasil. O objetivo principal do núcleo é ser um espaço inovador de produção acadêmica de excelência e que possa incidir para mudar a sociedade em que nós estamos. E especificamente na mudança dos parâmetros pelos quais o judiciário julga e decide casos de racismo. Um dos focos principais desde o seu começo do Núcleo de Justiça Racial e Direito é o judiciário e as relações jurídicas. Como que as relações jurídicas reproduzem o racismo no Brasil e como a gente pode repensar essas relações jurídicas, as leis, as normas, as decisões judiciais para mudar a sociedade e pôr fim ao racismo no Brasil. Falar sobre violência racial no Brasil, acho que já é algo que engloba muitas coisas. Tanto que essa é uma pesquisa complexa, tem diversos eixos, justamente porque violência racial pode se traduzir em diferentes tipos de crime. A pesquisa se chama Segurança da População Negra e um dos objetivos principais é avaliar como que o Poder Judiciário lida com casos de racismo, seja no âmbito civil, seja no âmbito penal. A diferença entre o criminal e o civil é que no criminal a gente está falando dos crimes de injúria racial e racismo e no civil a gente está falando dos pedidos de indenização motivados por práticas de racismo. Justamente quando a gente olha para a literatura da área, para o que a gente já tem até esse momento, a gente percebe que muito se pesquisa sobre a relação dos crimes, envolvendo violência racial na esfera penal e pouco se produz sobre a esfera civil. Então, nasce aí a ideia da pesquisa como, sim, uma tentativa de atualizar os dados que a gente já tem, mas de certa forma também ir além e investigar um pouco algumas coisas que geralmente os pesquisadores não estão olhando. A pesquisa foi realizada entre novembro de 2020 e dezembro de 2021. A gente trabalhou com mais de 1.000 acordos, mais ou menos os 1.450. Foram retirados de 7 estados diferentes do Brasil, representando as 5 regiões. E esses acordos eles foram analisados por meio de um algoritmo e também por checagens manuais periódicas. Foram selecionadas 618 ações judiciais que tratavam de pedidos de indenização por danos morais na justiça civil por pessoas negras que sofreram racismo, discriminação ou injúria racial ou que foram vítimas de violência por agentes de forças policiais. Das vítimas contidas na amostra, 59,2% eram do sexo masculino e 39,2% do sexo feminino. Das 618 decisões judiciais proferidas em processos cíveis que pedem indenizações por danos morais selecionadas na amostra, 62% foram consideradas procedentes, com ganho de causa para a vítima, e 38% foram julgadas improcedentes. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de casos da amostra, 276 ações foram consideradas procedentes e 187 improcedentes. Os principais argumentos para a concessão de indenizações por danos morais por discriminação, injúria racial e racismo utilizados pelos juízes são o dano à honra, a violação da dignidade da pessoa humana, a violação dentro de uma relação de consumo e a violação do Estado. A tese do dano à honra é a mais utilizada pelos tribunais. No estado de São Paulo, dos 276 casos precedentes, a tese de que a discriminação racial constitui violação ao direito à honra prevalece em 47,1% dos casos. No Paraná, essa tese corresponde a 54,4% do total de casos procedentes. Na Bahia, essa tese representa aproximadamente 45% e em Sergipe representa 50% dos casos procedentes. O estado que mais se manteve equilibrado na contabilização das teses foi o Rio de Janeiro, em que dos 32 casos procedentes, a tese do dano à honra contabiliza aproximadamente 28% do total.
Nos casos estudados, em 63,6% deles, os juízes fazem referência explícita às ofensas racistas, enquanto, em 36,4% deles, as ofensas não foram citadas nas decisões judiciais. Na segunda instância, aproximadamente 70% das indenizações ficam no limite de até R$10 mil. Já na primeira instância, os valores se mantêm, em 51% dos casos, em até R$5 mil. Os principais resultados da pesquisa a gente pode dividir em 3 diferentes tipos. O primeiro é sobre a procedência dessas ações cíveis. Quando a gente fala sobre procedência, a gente está falando de uma pesquisa bastante complexa que analisa os crimes de injúria racial e racismo tanto no eixo penal como no eixo civil. Então, embora são 2 eixos, 2 esferas diferentes, é inevitável que a gente faça alguma comparação. Então, quando a gente vê que 62% das ações foram consideradas procedentes, é até que um tanto surpreso quando a gente compara com os números que a gente identificou na esfera penal. Porque geralmente na esfera penal, racismo e injúria racial costuma levar ali para uma absolvição e a gente não tem números tão expressivos de uma condenação. Agora, na esfera civil, costuma ser mais procedente do que a gente acreditava, né, do que tinha-se a hipótese de que seria, então geralmente é reconhecida para a vítima que houve ali uma violação de direito. O segundo principal resultado dessa pesquisa diz respeito ao tipo de argumentação que sustentou ou não a procedência da ação civil. Isso significa que, mesmo nos casos de procedência, essa procedência não aconteceu necessariamente porque o judiciário reconheceu que houve uma ação racista. O que a principal argumentação sendo um dano à honra, uma violação à honra da vítima, faz parecer que trata-se de uma ofensa qualquer dentre inúmeras possibilidades e não necessariamente um caso estrutural de racismo como a gente tem na nossa sociedade. É muito comum, principalmente, o dano à honra ser usado como argumento para conceder essa indenização para as vítimas, mas sempre numa chave de individualizar a conduta. Então, muito dificilmente a gente tem um reconhecimento por esses juízes de que houve uma prática de racismo. Eles não entram, por exemplo, nos melindres dos danos causados pelo racismo, que é um aspecto que está no próprio Código Civil, né? Então, a extensão do dano pode ser usada para calcular a indenização. E não foi isso que a gente encontrou. A gente encontrou o dano à honra como argumento principal para condenar esses agressores. O terceiro principal resultado que a gente encontrou é sobre o valor que geralmente essas indenizações são estabelecidas. A gente também percebe que tem novamente uma reprodução de desigualdades numa pretensão ali de uma atuação neutra do judiciário. Os juízes costumam argumentar que o valor não pode ser tão baixo que não desestimule o agressor, mas nem tão alto que enriqueça a vítima. Isso acaba criando discrepâncias, porque quem tem mais dinheiro enquanto vítima pode ter uma indenização maior do que quem tem menos dinheiro. Isso acaba sendo um caso de manutenção de desigualdades sociais, perpetuação de desigualdades sociais, porque o valor ali de quanto custou ser racista para a pessoa que de fato atuou, foi racista, vai ser um valor bem menor. Na sociedade, no judiciário, se discute muito a diferença entre o crime de racismo e o crime de injúria racial. O crime de injúria racial tem a ver com uma ofensa a uma honra de uma pessoa específica, de uma pessoa especificamente por causa de sua raça e cor. Quando a gente fala de racismo, em geral, o judiciário brasileiro reconhece esse crime como uma ofensa a uma honra de um grupo inteiro. Quando o presidente Lula, muito recentemente, sancionou uma lei que equipara a injúria racial ao racismo, basicamente ela consolida um entendimento dos tribunais muito recente, no sentido de que injúria racial e racismo, apesar de terem nomes diferentes, eles são o mesmo tipo de ofensa racial. Então, quando a gente fala que a injúria racial hoje está equiparada ao crime de racismo, basicamente significa que injúria racial é um tipo de crime de racismo. Então, portanto, a lei dá o mesmo tratamento e as mesmas penas e tratamentos especificamente aos 2 tipos penais, porque eles fazem parte do mesmo fenômeno de crime de racismo. Como vai ser o futuro? A gente ainda vai precisar olhar,
Mas o que o Núcleo de Justiça Racial e Direito mostra é que é necessário uma incidência sobre o judiciário para que ele entenda, tanto do ponto de vista penal, quando julga alguém criminalmente, quanto do ponto de vista civil, quando vai decidir quanto que custa o ser racista, que a gente precisa ensinar e incidir e dialogar com o judiciário para que o judiciário entenda que um caso concreto, aquela situação daquela pessoa concreta na frente do judiciário, é sim uma ofensa que merece a atenção do direito.